Estamos começando mais um Multifaceta e hoje eu estou aqui com o Guru Sevananda, grande amigo que a gente está produzindo, né, um evento que aconteceu recentemente do Simpósio de Sânscrito. Sim, foi um evento incrível, assim, uma alegria estar aqui com vocês no Multifacetas e acabamos de completar esse grande desafio que foi fazer o primeiro simpósio de sânscrito acontecer aqui no Brasil. E o detalhe que eu acho que trouxe assim, um diferencial e tornou o evento muito mais interessante e muito mais inclusivo foi de ser um sânscrito aplicado. Então, o primeiro simpósio de sânscrito aplicado em que as pessoas, cada palestrante estava falando sobre a sua especialidade e como nós podemos nos beneficiar do conhecimento de sânscrito no yoga, no ayurveda, na astrologia védica, enfim, em vários campos do conhecimento. Foram quantas palestras? Foram 4, 5, 6, umas 7 palestras, né? 7 palestras. 7 palestras, cada uma com um especialista de uma área. A minha foi os mantras, né, para variar. E sim, então uma alegria poder ter um evento como esse, trazer um público tão diverso e poder aprender com pessoas tão especializadas nesses ramos do conhecimento. E a gente vai falar ainda mais sobre o simpósio, mas antes eu queria saber um pouco mais da sua história, de como que começou essa busca lá atrás. Como que começou essa busca? Qual era o contexto que você se encontrava na época que você começou a conhecer a filosofia, conhecer os mantras? Como que foi essa vivência sua? Todos nós estamos numa busca de propósito, né? A gente não vive uma vida só por viver. Todo mundo quer encontrar assim algo que vale a pena viver, algo que vale a pena ser vivido. E eu, na época, 25 anos atrás, eu era oficial do Exército, mas eu, desde de criança, muitas perguntas, muito interesse em entender o propósito mais profundo da nossa vida. E eu fui para a Índia. Fiz uma viagem à Índia, motivado por uma intuição e uma experiência até mística. Depois, numa outra ocasião, posso contar. Uhum. Mas eu tive assim claramente esse direcionamento de que eu deveria ir para a Índia. De que, não só de uma experiência, na verdade, foi uma série de eventos, de sincronicidades, apontando a Índia como o local onde eu encontraria a resposta para o que eu estava buscando. E aí eu fui, em 1997, passei um mês na Índia, e foi uma série de acontecimentos, de encontros marcantes que transformaram a minha vida. Então, dali eu voltei para o Brasil, passei só um mês de férias na Índia, continuei trabalhando como oficial do Exército por mais 2 anos, mas chegou um ponto que eu decidi que eu queria mergulhar fundo nesse conhecimento da Índia. Então, voltei de uma maneira bem romântica, né? Eu tinha 25 anos de idade, então eu larguei tudo, e como eu tinha como referência, sempre assim um modelo para mim foi São Francisco de Assis. Então, nesse momento, eu decidi que eu queria buscar a minha relação e depender completamente de Deus. Tentei alguns monastérios aqui no Brasil mesmo, ser monge, pensei seriamente nisso, mas eu vi que não era bem aquilo. Eu queria estar diretamente dependendo da graça divina. Eu não queria estar dentro de uma instituição religiosa que já tem tudo montado ali. E eu resolvi ir para a Índia, de volta para a Índia, para mergulhar a fundo nessa busca, e nisso eu doei tudo que eu tinha, né? Então, aquela coisa de São Francisco, sai distribuindo tudo, né? Então, eu era oficial, eu falei, né? Então, trouxe soldados lá em casa, principalmente pessoal de família mais simples, e aí um levou geladeira, outro levou aparelho de som, cada um em meia hora fizeram a mudança para mim. Eu saí de casa só com a Bhagavad Gita, Japamala, que era o que eu tinha, né? E saí com o carro que eu tinha, que foi presente de formatura do meu pai. Então, eu dirigi do sul do país até aqui perto, São José dos Campos, entreguei a chave do carro, quase matei meus pais do coração quando eu disse para ele que tinha largado tudo. Meu Deus. E estava indo para a Índia. Naquela época não tinha internet, a comunicação era... Então eu fui embora e por tantos anos, né, eu fiquei lá vivendo como um sadhu, peregrinando em diferentes locais de peregrinação pela Índia, estudando e enfim, buscando, né? Foi uma experiência assim bem diferente, que me trouxe as respostas e a direção que eu estava buscando na vida. Acho que o principal foi sentir que, de fato, não estamos sozinhos, que existe um plano maior por trás e que a gente pode confiar, né? Foi a grande lição, de que as situações mais assim inesperadas, mais talvez até difíceis e perigosas, sempre acontecia algo que as coisas se encaixavam e funcionavam
E, bom, depois desse período todo, acabaram me casando lá na Índia. E foi isso que me reconectou aqui com o Brasil e com as pessoas, porque eu me imaginava na época como passando o resto da minha vida assim, peregrinando e assim, passei um tempo em umas cavernas lá nos Himalaias, enfim, eu queria essa vida reclusa, de eremita, de buscador, mas o casamento que foi arranjado lá na Índia com a minha esposa, que é indiana, mas ele aconteceu no momento certo, embora eu achasse que né, eu me assustei na hora, mas assim, aconteceu na hora certa e me reconectou. Porque aí, tendo esposa, tendo filhos, você volta para a realidade e pode ser uma ponte. Eu acho que essa foi a grande transformação. Até se reconectar também com as familiares, com tudo, certeza. Né? Minha família, para minha mãe foi a melhor coisa que aconteceu, eu ter me casado, aí voltar para o Brasil, trazer netinhos para ela ver, né, e poder... Mas, em geral, com todas as pessoas, poder entender também o que é a vida nesse mundo, né? A pessoa que trabalha, que tem filhos, que tem os desafios de poder trazer esse conhecimento da Índia em diálogo com essas necessidades reais da vida prática, fazer essa ponte entre Índia e nosso mundo do Brasil atual, contemporâneo, né? Então, isso aí eu acho que agora é o que eu sinto como chamado, de poder, nessa ponte, trazer um pouquinho desse legado. Quanto tempo na Índia? Todo esse eu fui em 97, tempo? Mas só para visitar, daí eu fui para lá de vez em 2000, estou voltando agora 25 anos depois. Nossa. Sendo que no meio do caminho teve uma interrupção, né? Porque depois de casar, aí eu fui pensar numa forma de me manter e eu fiz aí um estudo acadêmico, fiz um bacharelado, mestrado e doutorado. Foram 10 anos de estudo acadêmico intensivos, culminando, primeiro foi no Reino Unido, depois o mestrado foi aqui, tudo em religião, ciência da religião. Ciência da religião. E doutorado no Canadá, terminei agora faz 2 anos, né? E também ajuda nessa ponte, nesse processo de diálogo, porque me traz a capacidade de dialogar numa linguagem acadêmica, numa linguagem ocidental, ao mesmo tempo que eu trago essa bagagem, né, da vivência na Índia. Então, acho que esse é o chamado mesmo de fazer essa ponte, de poder compartilhar um pouquinho desse tesouro antigo da Índia. E como que você vê essa vivência acadêmica que você teve no mundo inteiro? Você estudou no Canadá, como que você vê essa relação de pessoas estudando ciência da religião, né? Fazendo mestrado, sim, fazendo doutorado, como que elas veem esse contexto todo que você está inserido? No sentido da filosofia Hare Krishna, filosofia que vem do sânscrito, como que tem essa vivência, assim? Uma coisa complementa a outra. Para mim foi um complemento, né? Então, foi muito bom ter a base na tradição e ter estudado os textos sagrados, ter aprendido com mestres, não só estudado, né? Eu acho que a vivência de ter passado tanto tempo na Índia, para você poder sentir na pele mesmo o que é aquele uma realização, corpo de conhecimento. Então, isso aí foi uma fundação importantíssima. Aí o estudo acadêmico ele vai por outro ângulo. Aí você vai ter um estudo muito mais analítico e crítico e rigoroso ali. Você não pode apenas se basear, porque minha tradição diz isso. Você tem que olhar por outros ângulos. E aí você vai questionar, você vai abordar de outra maneira todo aquele conhecimento, mas é como se você estivesse olhando para um objeto, né, e você está olhando por vários ângulos. Isso te dá uma perspectiva muito mais rica do que é. Então, por exemplo, o meu tópico de doutorado foram os mantras, o kirtana, esse processo de cantar os nomes de Deus. E nesse estudo acadêmico, algo que eu fazia já há 25 anos, se tornou também algo que eu estava estudando e analisando por vários ângulos, e não só pela minha tradição, mas por várias tradições. Então, como que a outra pessoa ali do sikhismo, como que a pessoa de várias... Porque mesmo a Índia, não é uma coisa só, a Índia tem tantas tradições que lidam com essa ideia do som sagrado, como que o som tem um poder de transformar, de elevar a sua consciência. E aí, cada uma delas vai abordar de uma maneira, vai ter técnicas diferentes e ênfases diferentes, mas quando você estuda várias tradições, você enriquece até mesmo o entendimento da sua própria tradição. Legal. Esse ponto acadêmico, eu sempre me interesso muito, porque é realmente uma forma que você tem
de sempre estar se atualizando também, né? Atualizando o conhecimento também através de pesquisar, porque hoje em dia tem muitas fontes de pesquisa, né? Sim. Cada vez mais a gente vê a tecnologia ao nosso favor também, algumas vezes não, né? Algumas vezes atrapalha. Como que você vê essa questão da tecnologia hoje com esses estudos acadêmicos que vai da ancestralidade? Como que você vê essa intrusão, né, da tecnologia dentro desse contexto? Olha, a tecnologia hoje está nos acelerando muito o processo de tudo, de pesquisa, de encontrar informação. Informação não é mais um desafio tão grande de encontrar, tem muita coisa disponível. O desafio maior é conseguir se aprofundar num tema. Então, um doutorado te dá essa oportunidade, né? Você passar ali 4, 5 anos focado num tema e aprofundando, e analisando, e discutindo, e sendo questionado, isso te ajuda a focar e aprofundar, porque a tendência, quando você está num oceano de informação, é você ficar no meio daquelas ondas de conhecimento, de tanta coisa ali, mas você não se aprofunda em nada. Esse é o maior desafio de hoje em dia. As pessoas têm tanta coisa acontecendo, tanta informação, mas não conseguem focar e prestar atenção e aprofundar em um tema. Então, isso empobrece, né? Acaba que você tem muito, mas você não consegue, quando você consegue assimilar. E é dito que a educação não é o que você ouve, não é o que o professor fala, o que você lê, é o que você assimila, aquilo que fica depois que o processo educacional termina. Então, esse é o grande desafio que eu vejo. É um instrumento, a tecnologia é um instrumento, não é boa ou ruim. Agora, cabe a nós encontrar a maneira adequada de utilizar essa ferramenta da maneira que nos ajude mais do que atrapalhe. Sim. A gente vê que hoje em dia também o yoga, o autoconhecimento é uma pauta que tem crescido bastante também. Não sei se é por conta da popularização de estudo que vem, ou se é um lifestyle que a galera está comprando. Mas eu sinto que, de certa forma, esse mundo de desenvolvimento que tem nesse sentido acaba ficando muito na superfície, né? Acontece Pode justamente ficar. isso. Não sinto que são movimentos que estão se aprofundando muito em filosofia, às vezes na questão dos mantras, talvez. Eu acho que eu tenho a tendência a ser otimista. Eu vou te passar minha perspectiva mais otimista do que eu estou vendo acontecendo no Brasil e no mundo, né? Legal. Então, existe assim uma busca e uma sede por conhecimento espiritual, por autoconhecimento que é inerente ao ser humano. Uhum. Sempre existiu, sempre vai existir. A gente quer entender, queremos saber quem nós somos, queremos encontrar o melhor caminho, a melhor maneira de viver. Acontece que, durante um período da história no Ocidente, nós confinamos essa busca a caixinhas que a gente chamou de religião e que a gente organizou de uma maneira que é muito diferente do que foi feito no Oriente. Então, as tradições da Índia, elas não são excludentes, elas não são organizadas da mesma forma. Elas são, na verdade, confluência de ideias, né, que vão, o que a gente chama de hinduísmo. Né? Não é uma tradição que você pode apontar quem que é o criador, o fundador. Não existe. No Ocidente, você tem ali um fundador, por exemplo, no cristianismo você vai ter Jesus. E aí, tá bom, aí tem aquela árvore do cristianismo com vários ramos que depois vão se abrindo. Essa é uma visão que a gente tem de religião. E tudo que está fora, você exclui. Sim. Mas na Índia, não. Na Índia, a ideia, a imagem que você tem quando fala de hinduísmo ou das tradições da Índia é de confluência. Você tem várias tradições confluindo. E aí, aquilo que é mais rico e mais verdadeiro em cada uma, aquilo vai permanecer. Então, por exemplo, alguém lá atrás falou de ahimsa, não violência, que hoje em dia o pessoal do yoga conhece essa terminologia, né? A não violência, a importância de você evitar causar um sofrimento desnecessário. Então, esse conceito veio lá atrás, talvez dos jainistas, talvez dos brahmanas, talvez dos budistas, não se sabe. Uhum. Quem que começou com a ideia e trouxe esse princípio e colocou lá como fundamento. Mas quem quer que tenha sido, isso foi abraçado por todas elas, porque é um princípio que foi reconhecido como importante e fundamental. Então, você vai no budismo, você ouve falar de ahimsa, você vai no jainismo também,
você vai no hinduísmo também, ou seja, aquelas várias tradições, é como que essas tradições vêm como rios que descem das montanhas e se encontram e se enriquecem. Então, esse enriquecimento acontece quando existe a possibilidade de diálogo, de encontro, de uma tradição aceitar algo que é bom da outra, ao invés de dizer, não, só o que está dentro da nossa caixinha que é válido, o resto é falso. Então, o que eu vejo aqui é que no Ocidente a gente ficou limitado em caixinhas. As pessoas, mais recentemente, se revoltaram contra essas caixinhas e até mesmo existe um trauma que as pessoas trazem, um trauma coletivo, que eu diria em alguns lugares do mundo, especialmente. Eu morei no Canadá, no Quebec, que é a parte francesa, você vê claramente um trauma contra a religião. E na Europa, na França, também, especialmente, você vai ter esse trauma, porque a religião ela foi colocada de tal maneira que as pessoas se sentiam oprimidas, exploradas, manipuladas. Aquela visão bem religião é só o cristianismo opressor, né? Só isso que eles veem como... Exatamente, como uma instituição humana que oprimia, que explorava, que manipulava. E a pessoa tem aquele trauma. A sociedade inteira tem esse trauma. Né? No Brasil não é tão forte como mas existe na França um pouco, eu diria. Também. E dentro do Brasil você vai encontrar muita variedade, né? Dependendo se a pessoa é católica, é evangélica, ou não é nada, ou pratica yoga, enfim. Mas o brasileiro é um pouco mais flexível comparado com outros locais no mundo. O ponto é que, antigamente, a gente achava que para você encontrar a resposta verdadeira, você tinha que se conformar com aquela caixinha e tinha que aceitar aquele pacote completo. Então eu vou aceitar essa caixinha aqui, você tem um dogma pronto, você tem uma série de regras, você aceita aquilo e acabou, não questiona. É como a medicina antigamente. Não sei se você pegou essa fase, eu acho que dos nossos pais, né? O médico era muitas vezes visto como uma figura de autoridade que você não questionava. Você tinha o médico como autoridade ali no assunto, ele é o doutor, você vai lá, ele vai te prescrever, você toma um remédio e acabou. Você não pergunta por quê, não fica esperando explicação. E isso mudou, no sentido de que hoje em dia você vai no médico, você espera que ele te explique o seu problema e que ele te oriente na solução, mas você vai buscar a opinião de um segundo, de um terceiro, você vai questionar, não vou tomar esse remédio não, Sim. Tá louco, eu não vou tomar bezetacil porque eu tô com dor de garganta, alguma coisa desse sentido. E no final das contas você está assumindo as rédeas da sua vida na sua mão, a responsabilidade pela sua saúde na sua mão, não vai botar tudo nas costas de um médico só porque ele tem um diploma de doutor. Então, na espiritualidade a mesma coisa está acontecendo. As pessoas não estão mais querendo depositar o seu destino e o seu desenvolvimento espiritual apenas na mão de uma instituição religiosa. Elas querem aprender, elas querem indagar, elas querem respostas. E daí elas querem, aprendendo, percebendo que tem algo de bom, elas querem adotar essas práticas na sua vida. Então, assim como você pode adotar várias práticas aí de saúde, você pode adotar várias práticas também na vida espiritual. Você pode, de repente, fazer yoga, você pode praticar meditação, você pode cantar mantras, porque você aprende sobre aquilo, vê que aquilo, de repente, você faz uma experiência, sente que aquilo está te fazendo bem, e você, então, aceita aquilo como parte da sua vida, como uma ferramenta na construção aí da sua jornada como ser humano e no seu desabrochar espiritual, né? Eu acho que essa parte é importante, a parte do questionamento que vem antes de você ter de acreditar e ter fé em alguma coisa. No momento que você ter fé, aí já meio que você vai acabar tendo que, de certa forma, se limitar um pouco no questionamento. Se você adentrar muito naquele... Então, naturalmente, as pessoas hoje em dia buscam muito mais e questionam muito mais antes de se entregar realmente para algum tipo de fé, algum tipo de religião. E tem um tema... Deixa eu só fazer um detalhe nessa palavra que você colocou, da fé, né? Porque quando a gente fala de fé em português e na nossa concepção, é uma coisa muito fechada, que você aceita e você não questiona, né? Sim. Agora, na Índia, a palavra que a gente geralmente traduz como fé é Shraddha. Que é você depositar sua confiança em algo, mas não é sem um motivo. Você deposita sua confiança, vamos supor que você veio pela primeira vez, fez uma prática de yoga e, poxa, se sentiu super bem, aí daqui a pouco você, de repente, também faz um ajuste na sua dieta, porque você assistiu uma palestra sobre Ayurveda e vê que aquilo está te transformando. Então, aquela experiência que você teve te dá uma convicção de que aquilo ali está te fazendo bem.
Então não é uma coisa cega e não é uma coisa sem um motivo, pelo contrário, você desenvolve confiança. Então Shraddha, que a gente traduz como fé muitas vezes, mas é essa fé no sentido da confiança de que aquele processo, aquela ferramenta te faz bem. E aí você aceita aquilo, você segue aquilo e pratica. E aí não existe a fé que você só acredita. É a fé que você coloca aquilo como parte da sua vida. Porque no momento que você fala, puxa, você não pode ter Shraddha de que, poxa, os mantras são bons. Aí você só acredita, mas nunca canta um mantra. Não, Shraddha significa que você entendeu, você tem a convicção e agora você passa a praticar mantras na sua vida. Entendi. É uma forma, acho que, mais realista de encarar a fé, né? É uma forma mais racional, talvez. Mais madura, eu acho. Mais madura. As pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de se colocar nesse lugar de fé, justamente porque vê realmente não, agora eu tenho fé, automaticamente eu sou cego, né? Uhum. Então, existe uma resistência. Às vezes eu vejo, quando a gente está conversando, assim, com alguém que não tem uma fé, fala, não, eu não acredito em nada, alguma coisa nesse sentido. Ela justamente não acredita em nada porque ela acredita que se ela acreditar em alguma coisa, automaticamente ela vai estar se limitando a obedecer e ficar no sentido de servil a um tipo de filosofia. E tem gente que quer uma filosofia para servir ela, não para servir a filosofia. Eu tenho levantado bastante um assunto no podcast que é a respeito da religião de elite, né? Que a elite hoje em dia ela quer uma religião para falar que é dela ou ser proprietária da religião, no sentido que é uma coisa um pouco no lado protestante da coisa, de que quando a gente teve aquele rei que agora me fugiu o nome, que começou o protestantismo na Inglaterra, ele queria que a igreja servisse ele. Sim. Então ele mudou a igreja e fez a própria igreja. Hoje em dia, dentro do nosso meio, tem um pouco disso, de que daquele papo impersonalista mesmo, de que todos somos deuses e que às vezes acaba ganhando muita força justamente por conta desse apoio de uma elite que quer ser Deus, no final das contas, dentro de um contexto de filosófico. Eles querem filosoficamente provar que eles são deuses. Tá, então, ou seja, a pessoa está buscando uma ideologia ou um tipo de filosofia que justifique ela manter o ego dela no centro como o reizinho ali, exatamente, né? Então, essa aí é dito que é a última armadilha de Maia. A pessoa, ela entende que a vida humana ela tem que ter um propósito mais elevado, ela quer buscar algo que vá trazer preenchimento, felicidade, mas ela não quer abrir mão do seu falso ego, né? Ela quer manter ali aquela ilusão do ego, do controle, de que eu sou o centro de tudo, né? Então, quer o mundo rodando em volta do seu umbigo. E aí acaba que ela utiliza todo esse conhecimento e as ferramentas que ela encontra não para poder se livrar dessa prisão que ela se encontra, e sim para reforçar. Tem até um poema bonito de Tagore que ele fala que o pior prisioneiro é aquele que está ali trabalhando arduamente, colocando tijolo após tijolo e reforçando os muros e construindo uma muralha intransponível, só que no final das contas ele descobre que a muralha está em volta dele, ele ficou preso da própria muralha que ele construiu, com tanto trabalho, né? Sim. Então a pessoa pode, até mesmo na espiritualidade, nessa busca por algo superior e um propósito maior, ela pode acabar se deixando presa desse próprio ego e construindo uma muralha quase que intransponível ali. E eu sempre digo, né, que tem linhagens que não são confiáveis, né? E a gente respeitar até essas linhagens, legal. Eu acho que é importante a gente respeitar todas as linhagens, até quem a gente não concorde. Eu acredito nisso. Tanto é que o Multifaceta é sobre isso. É sobre a gente ouvir aqui todas as linhagens, até as que a gente não concorde muito. Uhum. As que a gente concorda mais, aí que a gente quer ouvir mais ainda. Mas
essa visão que existem essas linhagens impersonalistas e até que impersonalistas que colocam deidades no altar, isso existe, né? Bom, eu vou colocar aqui uma ideia, né? Que no meu estudo de religião, então, toda essa jornada acadêmica, aí eu me aprofundei nas religiões do Oriente e da Índia especificamente, porque foi o meu foco. Você tem que escolher algo para mergulhar mais a fundo, mas você aprende também sobre todas as religiões, né? As várias tradições do mundo. Então isso enriquece muito. O primeiro ponto é que quando você tem algo como aqui essa ideia, né, do multifacetas, de trazer pessoas com várias perspectivas, isso enriquece demais e é super positivo. Mesmo quando você tem algo que talvez você não concorde, mas ouvir aquele ponto de vista te ajuda até mesmo a fortalecer o teu argumento de por que você acredita que é de tal maneira. Agora, o ponto mais interessante que eu acho é que nas várias tradições que eu pude ter contato, a questão principal não é a tradição em si. Se a tradição é mais ou menos, vamos dizer, sofisticada, ou se está mais próxima ou menos próxima de uma clareza filosófica, não é isso que é o mais importante. Eu acho que sempre, em todos os encontros, o que era o fator mais determinante era a atitude de cada indivíduo, porque às vezes a pessoa nem está no melhor caminho, mas a sinceridade dela coloca ela numa posição de avanço, de crescimento, que às vezes uma outra que está num caminho super já consagrado, né? De repente a pessoa está numa tradição que está ali com vários mestres espirituais super avançados e que de fato são pessoas que você confia e tal, mas às vezes aquela pessoa, embora esteja situada naquela tradição, encontrou aquela tradição, teve acesso àquele ensinamento, mas ela não aplica aquilo com a mesma sinceridade e pode ficar estagnada. Então, você tem duas pessoas que, às vezes, a que não tem tanto conhecimento, não teve tanto acesso às mesmas facilidades, ela pode estar numa posição mais próxima de Deus e como é que se diz? Do autoconhecimento, do que uma outra que está num super caminho ali, que, poxa, você é super respeitado e tal, mas que ela não tem... Ou seja, tem duas coisas. Tem a qualificação dos mestres e da tradição que está representada por aquela linhagem de mestres, mas tem também a qualificação da pessoa que precisa estar na atitude correta, na disposição correta para poder receber aquilo adequadamente. Não adianta ter um mestre perfeito se você não é o discípulo perfeito. Acho que hoje a gente estava vendo isso numa das aulas, né? Exatamente esse ponto. E aí você encontra pessoas em várias partes do mundo, em várias tradições, que você fala, puxa, que pessoa incrível, né? Isso é uma coisa que a minha esposa, tendo crescido na Índia, aí ela tinha toda uma desconfiança de vir para o Brasil, né? Imagina, um país totalmente diferente. A visão que ela devia ter no Brasil, né? É muito diferente a cultura, e ao mesmo tempo tem muitos pontos de contato. Mas para quem está lá e nunca veio aqui, era tipo assim, uma coisa totalmente... Era assustador, né? Intimidava ela só de pensar em vir para o Brasil. Mas quando ela veio, ela falou, nossa, agora eu consegui enxergar de uma maneira totalmente diferente. Que eu vi que não é só quem nasceu onde eu nasci, quem fala a minha língua e quem segue a minha tradição que pode ser uma boa pessoa. Eu conheço pessoas boas que eu sei que são elevadas espiritualmente e que estão em outros caminhos e que ela consegue apreciar e respeitar e aprender com essas pessoas, né? Então, eu acho que isso sempre enriquece, esse contato. E o indivíduo, a atitude individual é mais importante do que qualquer coisa externa, na verdade. Legal. E me conta sobre os seus projetos. O Yoga Culture é um projeto recente, ele já tem um tempo, né, que está rodando. Então, quando eu estava terminando o doutorado, aí eu pensei que vai ser o próximo passo. E estava na época da pandemia, a minha esposa dando aula de yoga, eu pensei, vou criar um aplicativo aqui online. Eu vi que tinha como criar um aplicativo simples para que ela pudesse dar aulas online durante a pandemia. E quando o primeiro protótipo ficou pronto ali, aí eu falei, bom, já que tem a sessão de yoga, por que eu não posso colocar uma de mantras, né? E aí eu gravo uns mantras para as pessoas poderem aprender também a tradução e a recitação, pronúncia, métrica e tal. Aí, isso aí se tornou um curso de mantras, que acabou tendo várias turmas online, mais de 20, 25 turmas, eu acho já.
E aí a gente começou a ver que podia colocar outros módulos. Aí entrou curso de yoga, né, Yoga Sutras, formação de professores, enfim, foi crescendo essa plataforma. Nos últimos 2 anos que está realmente rodando, assim, mas 3 anos desde que eu comecei meus primeiros ensaios ali. E então o Yoga Culture se tornou o que os próprios usuários ali chamam de ashrama virtual. É um ashrama virtual de bolso. Você pega ali o seu celular, você abre, e você, né, num clique, você entra numa sala de aula onde está acontecendo uma aula de yoga, Hatha Yoga, ou de repente você quer participar de um Yoga Nidra, ou você quer participar de uma meditação ou de um mantra. Enfim, tem várias coisas acontecendo ali, tanto ao vivo como cursos gravados, né, dentro da plataforma. E esse é um projeto que a gente está ainda desenvolvendo. Agora, chegou um momento que eu queria dar mais atenção, estou me colocando... Acho que a gente pode cravar que vai estar o simpósio lá no Yoga Culture, com certeza. Seria muito bom esse simpósio que a gente fez aqui, com vários palestrantes, agora ter essas palestras lá. Aí você não perde, né? A pessoa Sim. que não estava presente aqui com a gente, em Nova Gokula, ela não vai ter como provar a praçada que a gente experimentou aqui, mas ela vai poder assistir às aulas, né? Nem escutar as perguntas do Paravioma também. Sim. Mas eu acho que é muito bom essa coisa de ter uma plataforma online, porque a pessoa de qualquer lugar, em qualquer momento, tem acesso a isso. E aí poder ter eventos como esse que a pessoa pode... A gente se reúne aqui, né? Esse grupo que tinha aqui de 30, 40 pessoas, né? Muitas delas, claro que conheciam a gente, porque a gente dá aula e tal, mas elas se conheciam entre elas porque nós fizemos um curso de sânscrito juntas, ou nós fizemos uma viagem à Índia juntas. Aqui tinha umas 6 ou 7 pessoas nesse grupo que foram para a Índia com a gente, com Radhanatha, comigo, e que aí estavam super felizes de se reencontrar aqui num simpósio aqui no Brasil. Então, acaba que a gente vai formando uma comunidade virtual, que também se encontra em eventos presenciais e vai consolidando o aprendizado e consolidando esses vínculos, né, de relacionamento. É muito legal. Eu acho que devia ter mais eventos como esse, hein, Guru Sivananda? Porque eu acho que tem vários outros temas que eles podem ser abordados de uma forma aplicada. Por exemplo, o Ayurveda mesmo. Sim. Né? Que a gente tem diversos terapeutas, tem alguns vídeos na nossa comunidade também. É Vidya que fala? Vaidyas. Vaidyas. E, enfim, eu acredito que simpósio de mantras, enfim, deve ter... Não sei se é exatamente simpósio que vai ser, mas... Encontros, né, de vários formatos. Encontros de vários formatos que, na verdade, são... Acho que imersões, né? Sim. E esse formato que eu acho que é uma coisa bem replicável, assim, que dá para a gente trabalhar cada vez mais. Inclusive, no espaço que acho que não vai ser nesse podcast que a gente vai divulgar, mas que em breve acredito que vamos ter novidades aí de um espaço novo. Sim. É um projeto de educação, né? Eu me vejo como um educador. E, assim, é o papel que eu encontro maior ressonância, eu diria, com quem eu sou e com o que funciona, porque já fiz muitas coisas na vida. Dizem que o seu Dharma não é aquilo que você consegue fazer, né? Já fui militar, já morei em fazenda, tirei leite de vaca, plantei, mas o Dharma, então, não é o que você consegue fazer, o Dharma é aquilo que você não consegue deixar de fazer, né? E desde que eu me entendo por gente, eu não consigo deixar de indagar, de questionar, de pesquisar, de estudar. E, naturalmente, você começa a transbordar e você quer compartilhar com outras pessoas, né? Então, a gente tem esse projeto educacional. Em breve podemos falar sobre ele quando começar, né? A gente marca de novo, a gente conversa de novo. Sim. Mas esse ponto que você colocou, né? Para fechar, é que, de fato, é muito bom ter os estudos online. Eu acho que isso aí atrai um público e forma já essa comunidade, que aí depois, quando a gente tiver um evento presencial, a gente fala, poxa, agora vamos fazer aqui um retiro de mantras, mega retiro de yoga. E aí a gente já tem essas pessoas que nos conhecem e que vão, então, se reunir aqui e ter a vivência, porque isso vai vir de encontro ao que a gente falou também, de não ficar só na superfície. Senão, yoga pode ser uma coisa muito superficial, meditação também, é muita coisa que às vezes a pessoa faz ali porque está na moda, mas ela não tem a oportunidade, não porque ela não queira, porque às vezes ela não teve ainda uma oportunidade de se aprofundar. E esses retiros, eles têm essa capacidade de realmente
dá uma outra dimensão para todas essas práticas. E eu vou pegar muito no pé sempre dessa questão da religião da elite, dos impersonalistas. É isso que eu tô pegando no pé agora. Esse é meio que o mantra que eu tô passando para frente, que na temporada passada, qual que era o mantra que a gente tava? Do lance das bets lá, dos jogos de azar. Que ninguém estava falando sobre isso, sobre a publicidade de jogos de azar. Hoje em dia é algo que amplamente está sendo falado. Hoje em dia está em pauta, mas a gente já falava sobre isso há muito tempo. Aí, como está em pauta, a gente já passa para outra pauta. A gente começa a falar de uma outra pauta que ninguém está falando e que a gente passa a falar. Para mim, eu estou tentando ainda capturar assim, esse conceito. Né? Você falou dessa religião das elites, seria algo que a pessoa entra meio que num pedestal, de salto alto. Né? Ela quer se beneficiar ali de algo, mas não quer sair do seu pedestal, não quer de fato remover essa camada e seria algo assim? Digamos que são linhas filosóficas que não acreditam muito em você falar em renúncia, você falar em às vezes é uma coisa muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Então, fica muito mais na capa e servindo a um propósito que é reunir pessoas que têm poder aquisitivo, têm, enfim, influência na sociedade. Muito mais para postar no Instagram do que para viver na prática. Acaba todo mundo se reunindo em volta de filosofias que servem a um propósito que a gente tem que ver bem qual que é esse propósito. Não vou falar aqui que tal pessoa ou tal pessoa, mas vamos refletir sobre isso. Vamos refletir quais são essas linhagens que a gente está vendo que está servindo um propósito de servir uma elite, de servir pessoas, né? E não servir a Deus. De servir o ego, né? O falso ego, né? Que a gente chama. Então, é uma coisa engraçada e nos dias de hoje é muito comum você ter que trabalhar. Você tem que compartilhar nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, né, o que você está fazendo. Lá na Índia estava num ashrama com um mestre super tradicional que está lá há décadas, ele já tem, sei lá, seus 70 anos de idade, e ele começou do zero, sem nada. Ele sentou no meio da floresta, e aí algumas pessoas chegaram para ele e perguntaram, né, Swami, tem algum ashrama que a gente possa ir? Sim, tem um ashrama, assim, assado. E aí, mas cadê esse ashram? Está aqui, só não está manifesto ainda. Ele estava sentado no meio da floresta. Hoje em dia tem um ashram lindo lá. A gente sempre vai lá visitar. E aí eu fui lá, e ele é super sério e compenetrado, né, e introspectivo. Mas aí no meio de uma apresentação que a gente fez de mantras, que a gente cantou até um mantra da linhagem deles, aí de repente ele saca o celular e começa a filmar, e a gente viu que ele estava live, né, ali divulgando. Aí é engraçado, porque você vê um some, você não imagina, né, a pessoa ali no Instagram divulgando live, mas hoje em dia então isso não é um problema. O problema é quando você está só querendo mostrar mais do que uma coisa que você nem tem ainda, que você nem desenvolveu, não aprofundou. Então esse aprofundamento é muito importante. E aí precisa esse tipo de evento, precisa sair um pouquinho ali do corre-corre, vir para um lugar como Nova Gokula e aí mergulhar fundo, e ter a experiência, e transformar. Aí você sai transbordando. E aí você pode postar, porque aí é genuíno e vai beneficiar e vai trazer novas pessoas. É o que a gente está fazendo aqui, né? Acabamos de fechar aqui, acabamos de ter o almoço de encerramento do nosso simpósio e já estamos aqui compartilhando um pouquinho, com o coração transbordando mesmo dessa alegria de poder participar. Já aproveita para pegar a reação viva ali. Sim. A reação viva é o que a gente acredita. A gente acredita nessa coisa da emoção. A gente ser guiado por emoções reais, não emoções que são aquele sorriso só para você tirar o selfie. Esse sorriso, ele não é tão legal quanto o sorriso de você genuinamente estar feliz. Então você tem que se olhar no espelho e se sentir feliz. Não por conta de uma foto no celular ou que você vai postar no Instagram. Esteja feliz porque você está feliz. E trabalhar essa felicidade não vai vir de coisas materiais, do que você está consumindo, da onde você está indo, dos lugares que você está frequentando. Essa felicidade ela vai vir de dentro, de você se autoconhecer e de você saber do que você está sentindo realmente. Sim.
não tem nada que venha de fora que possa preencher, porque o vazio que a gente tenta preencher é espiritual, é da alma. E aí tem que ser algo espiritual, tem que ser algo profundo para poder preencher, e aí isso traz a felicidade real, né? Que é o que a gente quer fechar aqui, desejando e assim espalhando essa energia boa de que todos, não só os seres humanos, todos os seres, todos os animais e plantas, e que o nosso planeta possa estar bem. Então, assim, trazer esse mantra. Podemos fechar com mantra? Podemos fechar com mantra, por favor. O Momento Multifaceta vai trazer um mantra no ukulele, gente. Mais um ukulele aí nos Momentos Multifaceta. Então, aqui já é o que eu falei no meu doutorado, que chamei de transculturação do mantra, né? Então, uma ideia milenar, atemporal, na verdade, que vem da Índia e aí chega no Brasil, encontra uma musicalidade diferente. Esse instrumento aqui já é transcultural, porque isso aqui veio de Portugal. Uhum. Os portugueses tinham um ancestral desse instrumento, que quando chegou no Brasil virou cavaquinho, quando chegou no Havaí virou ukulele. Então, esse aqui é um ukulele, que já é uma transformação, né, do instrumento português que eles levaram para lá. E da mesma forma, quando o mantra chega aqui no Brasil, por mais que eu tenha vivido na Índia, estudado sânscrito, sempre vai ter um toque brasileiro quando eu canto o meu mantra. E faz parte, não é um problema, né? Mas é natural. Então, esse mantra que a gente pensou em cantar aqui, ele traz uma mensagem muito atual e muito importante para o mundo de hoje. Ele é muito famoso, todo mundo acha que conhece, o pessoal que já está no meio do yoga, Loka samasta sukhino bhavantu, que todos sejam felizes, essa frase é conhecida. O que vem antes também é muito relevante. Ele começa dizendo, Swasti prajabhya paripalayantam, que haja boa fortuna para todos os seres e que sejamos protegidos. Aí depois diz, Nyayena margena mahim mahi shaha, que os nossos líderes neste mundo nos conduzam pelo caminho da justiça, da retidão. Go brahmanebhya shubhamastu nityam, que o nosso planeta, o nosso meio ambiente possa estar protegido, e também os brahmanas, os educadores, que eles tenham o suporte que eles precisam para poder preparar a próxima geração. E finalmente a linha famosa, Loka samasta sukhino bhavantu, que todo mundo seja feliz. Felicidade verdadeira que vem de dentro, que brota da nossa verdadeira natureza, né? Podemos cantar então? Podemos. Swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahim mahishaha go brahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Quem quiser o mantra completo, procura lá no Spotify ou no YouTube, pelo meu nome mesmo, Guru Sivananda. No YouTube vocês vão ver a minha esposa tocando a flauta junto com o ukulele, fica mais completo. Lindo. E tá no Spotify, então? Spotify, o meu canal é Guru Sivananda, tudo junto. Uhum. E no YouTube também eu tenho o canal Guru Sivananda e tenho o canal Yoga Culture. Você me passa o link e a gente coloca na descrição do vídeo, junto com o Yoga Culture, outros links que tem. E quem quiser realmente aprofundar em mantras, dentro desse nosso ashrama virtual, que é o Yoga Culture, uhum, tem uma sessão só de mantras, que está lá, a pessoa entra, tem, por exemplo, mantra de Ganesha, ela vai aprender como que entoa o mantra, a pronúncia, a métrica, o significado de cada palavra, tem até um tutorial para tocar no ukulele ou no violão. Olha aí. E assim vai, mantra de Shiva, mantra para Krishna, mantras diversos, né? Tem mais de 30 mantras gravados lá. Então, isso aí a pessoa, ela ouve, assiste os vídeos e aprende, e lê.
E também quem quer daí aprender, ir lá na raiz mesmo, aprender como é que pronuncia e tal, aí tem um curso de sânscrito para mantras que vai dar a base, né? Pronúncia e a métrica, ou seja, como é que você entoa o mantra e em qual ritmo, porque são os dois fatores principais para você conseguir pegar um mantra e entoar ele, né, com fluência, com essa desenvoltura que ajuda bastante. Legal, perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria só agradecer o Ramaputra, que cedeu aqui o espaço do Solar Subhadra, que foi recém-reformado para o simpósio, né? E pedir para você que chegou até aqui para deixar seu like, comentário e compartilhar aí com seus amigos. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Murari. Tamo Obrigado, junto. Priya. Até a próxima, até os próximos eventos. Fiquem ligados aí que vai vir mais novidade aí.